Beleza, então vamos começar aqui uma reflexão básica sobre esse tema. Carro, novo paradigma social. Não é à toa que eu coloquei esse título aí para a gente pensar a partir dessa perspectiva, porque essa relação e essa nova proposta, ela quebra de fato o paradigma anterior para uma nova colocação, né? Eu destaquei aqui alguns pontos. Na verdade, nessa fala eu vou falar apenas de um e deixar os outros para outro momento. Nível de relacionamento com esse objeto. Então, quando a gente pensa nessa questão do carro, a gente precisa pensar no nível de relacionamento que a gente tem. E onde é a atuação desse relacionamento? Numa esfera social, apenas numa esfera familiar, de contexto profissional e assim por diante. Então aqui eu destaco o ponto do utilitário prático cotidiano. Vamos discutir a partir desse viés, pensando nessa proposta dele como algo que é útil e que facilita, o que se torna prático no meu dia a dia, independente das outras opções e dos outros níveis de relacionamento que a gente sabe que existe em torno desse objeto. Com relação a essa assinatura e essa proposta aí, vamos pensar sobre esse público-alvo, né? Existe nesse primeiro momento um público pensado para isso. Isso não está destinado a todos, porque trata-se da implantação ou reformulação de uma cultura, que é essa cultura de relação que o ser ou que a sociedade tem com esse bem, com esse veículo. Então eu preciso reestruturar essa nova cultura, ou seja, esse hábito, essa prática dentro desse grupo aí. E para isso eu destino, claro, falando aqui como as empresas ou os protagonistas dessa emancipação aí, desse produto, visando um público. E aí eu que provavelmente quero me encaixar nesse perfil do público-alvo, a pergunta, o meu perfil se encaixa nessa proposta? Então é bom considerar que existe uma proposta inicial que está sendo de abertura e de apresentação desse pacote. Novas propostas surgirão a partir do momento que essa cultura de fato se instaurar e que ela passar a ser vigente. Isso demanda um tempo, não sabemos exatamente quanto tempo isso vai durar. Pode ser em 1 ano, pode ser em uma perspectiva de 5 anos. Acho que ela com certeza vai abranger muito mais do que nesse ponto inicial. Agora, em se tratando da necessidade de saber se isso é atrativo para mim ou se eu me encaixo nessa proposta, que pode ser atrativo, mas eu não me encaixo agora. Preciso esperar ampliações das condições que essa proposta está sendo colocada, ou que está sendo feito. Faz parte da minha realidade de vida, então por isso que lá no início eu coloco como carro um novo paradigma social. Como é que está a minha relação com esse objeto e se isso faz parte da minha realidade de vida, certo? Para que eu possa então emancipar outras ideias e deixar isso fluir. A minha locomoção depende de um carro A, depende de um carro B. Esse carro A ou esse carro B, a gente poderia distinguir nessa primeira fala o seguinte: aquele carro que eu possuo, aquele que eu me tornei dono, seja quais forem os meios, comprado, novo, velho, não importa. O carro B entraria aí como a proposta do carro por assinatura. Então eu preciso repensar sobre essas possibilidades, se a minha necessidade de locomoção ela depende mais da proposta do carro A, essa em que eu sou o dono, ou eu me adequo e ela depende ou vai funcionar muito bem a partir dessa proposta do carro B. E eu coloco aí como alternativa reticências, porque pode haver muito mais do que isso, e o veículo X, porque às vezes nem sempre é necessariamente o carro. Veículo X entra aí todas as possibilidades de locomoção, desde o transporte público, através do Uber, táxi, bicicleta, moto, enfim. É uma questão aí que toca ao universo muito pessoal de cada um. E é preciso a gente entender que com toda essa chegada dessa proposta, começa a surgir a constituição de um novo perfil, que eu chamei aqui de motorista de assinado. Nós vamos precisar entender que ser motorista, independente de você ser o dono ou não, de um carro que está fora dessa proposta de carro por assinatura, vai exigir de você posturas diferenciadas. Eu estou colocando isso aqui mais num patamar, por exemplo, de empresas, porque essa proposta de assinatura
com certeza não vem só para pessoas físicas, vem para pessoas jurídicas. Então, de repente, você vai ser o funcionário de um carro de uma empresa onde você vai dirigir um carro que é próprio da empresa ou é um carro que é assinado. Por você dirigir um carro que eu estou chamando aqui um carro assinado, um carro que a empresa adquiriu por meio de assinatura, talvez vai exigir de você alguns cuidados ou vai exigir de você alguma postura diferenciada em algum aspecto, porque a relação é diferente. A relação do proprietário que possui, que é dono e que tem, ela é pautada em alguns parâmetros, e a relação daquele que está apenas usufruindo por meio de uma assinatura, ela imprime uma outra configuração de comportamento. Algumas reflexões sobre a modalidade por assinatura. Custo-benefício, isso é o primeiro ponto a ser observado e é, na verdade, o mais atrativo. Você começa a colocar na pauta a questão dos valores. Isso aí é uma coisa que já está muito claro e eu acho que já está, de certa forma, amadurecido na cabeça das pessoas. De alguma forma, as pessoas sabem que o custo-benefício de você adquirir um carro novo hoje já não é tão atrativo em termos de custo-benefício. Elas ainda optam por uma questão de necessidade e algumas vantagens que pairam, que estão sobre essa questão do carro novo, mas muitos já não aderem a essa proposta. E, embora exista um aquecimento e uma alternativa forte no que diz respeito ao seminovo, o seminovo, em contrapartida, oferece um financiamento com propostas mais em desvantagens para quem vai adquirir e mais vantajosa para quem vende. E aí a negociação do seminovo ela é mais interessante quando você pode fazer pelo menos com mais de 50% do valor do carro, se não é um prejuízo, aí você acaba comprando um carro zero. A questão de praticidade ela é relevante. Todo mundo pensa em mudar de alguma coisa ou mudar para alguma coisa desde que aquilo seja mais prático e claro que me ofereça segurança. A questão da segurança é importante refletir. Que tipo de segurança que eu estou buscando? É uma segurança utópica ou é de fato uma segurança real? Porque no quesito segurança nós temos muitas práticas na nossa sociedade em relação a muitos objetos e produtos que elas são utópicas. Eu tenho essa segurança porque ela faz parte de uma configuração mental do qual me deixa seguro. Seguro de veículo, por exemplo, embora ele seja palpável, real, mas ele abrange e atende mais a minha necessidade psíquica de estar seguro do que realmente. Câmera de segurança numa casa. Câmera de segurança numa casa é algo útil, é importante, tem suas vantagens, seus benefícios. Que tipo de segurança ela me fornece? Ela é mais uma segurança psíquica no campo utópico do que realmente uma segurança prática. E aí, se nós entrarmos na discussão dessa temática sobre segurança, nós vamos, inclusive, esbarrar com a questão da arma. O armamento em si da população, o armamento do cidadão, ele gera segurança para quem? Ela é uma segurança talvez muito mais utópica do que realmente prática. Enfim, paramos por aqui apenas para saber que a segurança é algo a ser pensado, dada a circunstância e o grau de relação que ela tem com aquilo que está sendo relacionado. Contrato e quebra de cláusulas. Então, estamos falando de uma proposta por meio de uma assinatura. Nós já desfrutamos hoje na sociedade de uma grande quantidade de produtos que nos oferecem aí essa relação de assinatura, ou seja, é algo incomodado. E nós temos algumas cláusulas. Pela experiência do processo de assinatura que a gente tem, desde as operadoras telefônicas, das prestadoras de serviço na área de pacotes de internet e televisão, a gente tem alguns dissabores e algumas questões que ainda não foram superadas, embora esse produto tenha, a relação com ele tenha se expandido muito, faz parte do nosso cotidiano, praticamente a sociedade usa e faz uso e fruto disso, mas ainda temos alguns desgastes em questões do contrato que é feito, que não são tão vantajosas e tão interessantes para aquele que contrata. Eu listei aqui a ideia do check-in de entrega e devolução, porque envolve a questão das avarias. É bom pensar, se você vai ter o carro e vai assiná-lo por um ano, a questão que a gente quer saber é o seguinte, como é que é a devolução desse produto após 12 meses de uso? Como é a devolução desse produto após 24 meses de uso? Eu sei que vão existir avarias. Qual é o grupo? Isso tem que estar claro no contrato, ou pelo menos na proposta,
Eu acredito que isso não virá exposto na proposta, porque não é interessante fazer as pessoas pensarem nos pormenores. Se você fizer a pessoa pensar no pormenor, ela desiste do produto. Até porque muitas vezes o produto ele vem totalmente mascarado e você só descobre na prática, utilizando e se relacionando com ele. Então existe, mas é bom considerar a existência das avarias, elas são reais, vão acontecer em questão, por mais que esse carro seja menos utilizado do que a proposta adquirida ou contratada, nós temos avarias intempéries, nós temos avarias de uma série de coisas. Ah, mas tem a questão do seguro. Sim, o seguro ele ampara dentro de um parâmetro no que diz respeito a reparos, enfim. Eu estou falando de avarias, coisas básicas. Por exemplo, nós usamos um carro e o estofado desse carro sofre avarias. Determinados objetos que estão ali dentro, porta-treco, porta-luva, maçaneta. Estou falando dessas avarias que acontecem, se elas serão consideradas ou se isso vai acarretar algum custo no momento da devolução. É algo a se pensar e explorar posteriormente. Manutenção, limpeza e cuidados, perícia, imperícia e integridade são os pontos que eu quero discutir inicialmente nessa fala. Então vamos falar aqui da manutenção, apenas 2 pontos estratégicos. Eu tenho um veículo, eu tenho um objeto, um produto e que, em se tratando de máquina, sempre vai exigir manutenção, desde a mais simples à mais complexa. Faz parte desse processo de manutenção a flanela que eu passo no carro para tirar a poeira. Isso é um tipo de manutenção. Mas mesmo para passar uma simples flanela sobre a lata do carro, eu preciso me preocupar. Isso vai gerar arranhões? Talvez esses arranhões ou essas avarias que aconteçam, elas estarão dentro daquele grupo considerável de avarias que não vai fazer diferença. Então faz parte, isso é normal, vai acontecer, não vai implicar em necessidades maiores na minha relação com esse objeto. Agora, em se tratando de manutenções mais complexas, eu realmente preciso entender que essas manutenções com certeza serão feitas em instituições credenciadas. Instituições credenciadas, elas podem ser as autorizadas ou aquelas que atendam o perfil desses contratantes nessa relação que se dá em outro universo. Quando a gente fala em manutenção e fala em trabalhos ligados a instituições credenciadas, nós estamos falando em padrão. Nós estamos falando em manutenção padronizada. Manutenção padronizada significa substituição, muitas vezes troca de uma peça, que se fosse o seu carro você não trocaria. Mas por estar dentro de uma proposta da manutenção que está vinculada a um padrão e que faz parte da relação comercial desses que estão relacionados lá, você vai ser obrigado a trocar essa peça. Ah, mas isso está dentro do seguro. Nem tudo que está sendo ofertado ou colocado nessa primeira fala que o seguro cobre, significa necessariamente que o seguro vai arcar com toda a manutenção do carro. Existem peças no carro que quebram que são em decorrência da imperícia, ou seja, aquele que usou o carro não usou o carro devidamente. Aquele que manteve a manutenção ou o que manteve o usufruto do veículo não fez conforme a forma padrão. E essa forma padrão, não ter utilizado essa forma padrão, gerou o erro. Vou dar um exemplo simples de uma pessoa que comprou um carro e não sabia dirigir e apenas engatou a primeira marcha no carro e andou por mais de 40, 50 quilômetros apenas na primeira marcha, forçando o carro. Isso com certeza gerou desgaste, gerou um problema interno no motor e que numa perícia ou num processo em que se vai averiguar o porquê e o motivo que aquilo aconteceu, foi constatado que o veículo foi usado de forma indevida. O seguro não cobre o fato dessa imperícia ter acontecido por falta de conhecimento da pessoa que usou o veículo. Então nós estamos falando de um veículo que está composto de partes elétricas, a parte mecânica, a estrutural e a física. O fato de você não saber abrir o porta-luva ou porta-mala do carro e gerar danos pode acarretar numa manutenção e o custo dessa manutenção está atrelado a você e não necessariamente ao seguro. O seguro ele cobre e quem tem carro sabe o que é que o seguro cobre, sabe da relação da franquia e assim por diante. Então, dentro desse universo de reflexão sobre esse novo paradigma do carro dentro da sociedade e optando por um carro assinado ou um carro por meio de processo de assinatura, eu preciso entender que essa manutenção já não será feita daquela forma como eu faço aí com o meu amigo. O meu amigo, o mecânico ou eu, tem um procedimento, tem uma forma.
o seu carro você pode, na manutenção não tendo uma chave, talvez você fique à vontade para usar uma marreta, o que você quer é consertar a peça, mesmo que aquilo danifique outras e assim por diante. Por isso que essas manutenções não serão feitas em qualquer lugar. Não se trata apenas de reparar. Isso chama a reflexão sobre como essa reparação está sendo feita. Limpeza e cuidado, que parece algo simples, como o exemplo que eu coloquei lá da questão do simples fato de você usar uma flanela para limpar o carro. Hoje nós podemos ver facilmente que a pessoa leva o seu carro no lava-jato da esquina, onde o cara que está lavando o carro, às vezes, é um noiado, um drogado que está fazendo um bico no final de semana. Está lá de chinelo, todo largado, com as mãos, os dedos, tudo corroído pelos produtos que ele usa para poder fazer a limpeza do carro. E o seu carro, às vezes, é limpo, ou faz aquela limpeza naquele lava-jato, nessas condições, sem medir a precisão do volume e da força que a água imprime sobre a lataria, sobre a pintura, sobre o verniz, sobre o produto que vai descaracterizar a qualidade desse verniz, sobre a pasta que vão utilizar para dar o brilho, para remover certas impurezas, para remover, por exemplo, uma camada de pinche que você estava passando no asfalto onde as pessoas estavam fazendo manutenção, que é uma coisa muito recorrente aqui no nosso país, o cara derramar um pinche ali e jogar um asfalto frio e você vem com o seu carro e aquilo impregna. Então existe um processo para retirada desse material que fica ali, que vai aderir à lata do carro. Mas a retirada disso imprime, às vezes, no desgaste ou no uso de algum produto com característica abrasiva. A questão, isso faz parte daquelas avarias que a gente estava comentando. Você usou o carro por 12 meses, tem gente que tem neurose e fissura por limpeza, vai limpar mais do que precisa, até porque agora ele está pressionado pela ideia de que tem que devolver o carro dentro de um perfil de integridade, e aí ele não quer que o carro seja danificado. Mas às vezes, na própria limpeza ou no processo de manutenção, você acaba causando danos por não ser feito da forma como deve ser feito. E aí, em contrapartida, nós sabemos que existe na sociedade aquele grupo que já defende a proposta da estética automotiva, que usam produtos X, que usam produtos de determinadas marcas, que fazem certas manutenções dentro de um processo totalmente diferenciado. Você vê isso em shopping, você vê isso em alguns setores e lugares da cidade. A pergunta que se faz é: quanto é que eu pago por isso? Quanto é que eu pago para o cara lavar ali no lava-jato da esquina e quanto é que eu pago para que o meu carro seja atendido e tratado num local que se autodenomina um local de estética automotiva? Esse é um dos pontos a ser pensado. E se isso está dentro daquela relação custo-benefício que então eu havia imaginado. Aqui tem um outro ponto que é relacionado à perícia automotiva. Eu coloquei a perícia automotiva não no sentido de um acidente ou coisa do gênero. É porque você vai fazer a devolução e a entrega desse carro. Esse carro, consequentemente, vai passar por uma perícia. Porque ninguém vai entregar um bem para que você possa utilizá-lo durante 12 meses, um ano, e acreditar que isso vai voltar. As pessoas acreditam que podem fazer determinadas manutenções ou mexer em algumas coisas do veículo que ninguém percebe. A olho nu, talvez não. Esse aparelho que está aí, que dá para a gente perceber aqui, é um aparelho que ainda é pouco conhecido aqui no Brasil, mas já tem pessoas utilizando, muitas concessionárias já utilizam. Ele mede o nível de camada de tinta de verniz. Então existe um percentual, uma tabela, todo um processo que identifica se aquela lata ou se naquela parte específica do carro recebeu tinta a mais do que deveria, recebeu verniz a mais, ou se está faltando verniz, ou se está faltando a camada de tinta que veio originalmente, ou se tem o acréscimo ou uso de massas corretivas no caso de uma lanternagem. Então o cara que fizer a assinatura desse carro e que de repente deixou o carro no estacionamento do mercado e alguém veio e bateu na lateral, na porta, e ele tem um amigo que é lanterneiro e vai levar lá para o amigo lanterneiro que inclusive trabalha super bem, vai fazer um trabalho, vai polir o carro e você acha que está tudo perfeito, vai você feliz da vida devolver o carro porque agora, né, passagem do ano, você vai pegar então um novo veículo. Só que vai constar lá no check-in ou na perícia, que como queiram chamar, que aquele carro sofreu uma manutenção que não consta no relatório, que não consta no acompanhamento, na ficha técnica, coisa do gênero. Significa que você promoveu, estando sob sua responsabilidade,
uma avaria, algo foi danificado, que foi feita uma manutenção sem o devido reconhecimento, ou sem o procedimento legal. É claro, isso não acontece no Brasil, o brasileiro não faz isso, não, isso não será problema para a gente, você sabe que aqui não existe esse tipo de coisa. A outra questão aqui, eu destaco esse ponto que é a questão estrutural, né? O que eu tenho como estrutura, quais são os pontos estruturais. Aí no caso não só dessa manutenção em que passa por uma pintura ou que ela passa por uma camada de massa ou tinta ou coisa do gênero, mas é aquele tipo de acidente em que realmente foi grave, houve uma manutenção na parte estrutural, que seria aí um raio-x dessas colunas e dessas partes que realmente definem a estrutura do veículo, e que isso está ligado à questão do seguro. As empresas de seguro automotivo, elas já fazem isso com muita naturalidade, com equipamento, com técnica e com equipe que faz a perícia no carro, para saber se ele sofreu isso, porque o carro ele pode ter passado por um processo que compromete a estabilidade, que compromete as condições e as características para que possam ser definido o seguro do carro. E só lembrando que a perda total de um veículo é considerado quando há um reparo que excede a 75% do valor do veículo, certo? Então veja você que algumas das manutenções ou das situações que podem acontecer daquele reparo vai estar dentro de um parâmetro que estabelece facilmente essa relação de 75% do valor estabelecido pela tabela FIPE. Ou seja, você foi feliz da vida em entregar o carro achando que estava tudo perfeito, embora você tenha consciência do que aconteceu, e o seu carro não poderá ser devolvido. Não sendo devolvido significa que você não devolveu o objeto. Não devolveu o objeto, você tem que pagar. É simples assim, você pegou emprestado alguma coisa, você paga por aquilo. Quando a gente está numa relação onde não é de compra e venda e é de consignação, a gente sabe que há um custo elevadíssimo. Era muito melhor você comprar o carro do que você agora ter que arcar com toda essa questão, porque existe aí, está implícita a ideia da atitude por má fé e uma série de coisas. Não quero nem imaginar a dor de cabeça que isso pode causar aí com relação a isso, certo? A questão de segurança, voltando ao item da segurança. Eu apenas falei da parte estética, estrutural do carro. Existe a parte mecânica, existe a parte elétrica. A parte elétrica significa todo o funcionamento do carro relacionado a essa questão da eletricidade. E eu vou dar um exemplo de algo que não pode acontecer, baseando-se no Código Brasileiro Nacional de Trânsito. A troca de uma lâmpada no farol, se ela não estiver nos parâmetros e nas normas que o Código Nacional de Trânsito determina, isso já é uma infração, isso já é um problema, enfim. Então você não vai poder trocar a lâmpada se ela não for da mesma marca. Daí o motivo pelo qual você não pode fazer o serviço no Zé da Esquina. Entende? Você não pode... eu quero instalar um som no meu carro. Imagina, o pai faz a assinatura de um carro X para usar durante 2 anos, o filho se empolga, até porque aquele carro não é do pai mesmo, e leva no amigo ali da esquina que vai furar o carro para tudo quanto é lado para passar cabos, enfim, aquela série de coisas. Estou falando de um exemplo que talvez não seja o seu, você não tem filho, é você que vai usar o carro, não vai fazer isso. O carro vem com som? E então o carro não vem com som? Eu quero o carro assim? Lembra daquela relação que você precisa definir qual é a relação que eu quero com o carro no meio social? Então você não pode fazer certas coisas que você faria no seu carro, entende? Você não pode carregar certas coisas no seu carro, né? Nesse carro, por exemplo, que é por assinatura. E tudo isso são coisas a serem pensadas nessa nova relação com o veículo. E aí os itens de segurança, principalmente na parte mecânica. Aqui no Brasil nunca vai acontecer isso, né, de alguém levar o carro e trocar peças, o alternador, trocar o compressor do ar-condicionado. Né? Aqui as pessoas elas costumam, por exemplo, comprar carros e quando elas não conseguem pagar, que elas fazem uma proposta de devolução do carro, é normal que elas desmontem o carro com algum amigo. Então o cara comprou um Gol, aí o amigo tem um Gol, ele transfere tudo aquilo do Gol que ele tinha, porque aquele carro vai ser devolvido mesmo, entende? E aí ele transfere tudo, uma série de coisas. As seguradoras e as empresas já trabalham com essa realidade, perdão, mas elas já têm uma forma de se precaver com relação a isso, mas algumas peças com certeza serão lacradas. Aqui apenas um exemplo de lacres que podem ser utilizados. A pessoa pode pensar, mas um lacre não deveria ser uma coisa mais segura? Você tem desde o chip, desde aqueles que trazem respaldo do Inmetro,
é isso aí. É simples. Um lacre como esse, por exemplo, colocado em uma peça, não é para que não seja violado, não é essa. A ideia é manter a segurança da integridade. Se você precisar fazer manutenção, aquela empresa que é autorizada faz a manutenção, ela emite uma etiqueta, sai um documento, tem um relatório, substituição do lacre, BPP, papapá. Ou seja, aquilo consta no relatório, não vai ter problema para você. Nós estamos falando daquelas ações de má-fé que podem acontecer. Essa ação de má-fé, ela necessariamente não parte de você. Ela parte da sua ingenuidade. Quando você sabe que a troca de uma borracha, por exemplo, de uma mangueira, é algo simples que seu amigo pode fazer e que você não precisa acionar o seguro, nem precisa acionar a empresa, nem nada, até você mesmo pode fazer isso. O problema é que às vezes essas peças podem estar organizadas e ordenadas de um jeito na estrutura do motor que ao mexer em uma coisa rompe outra. Ao retirar um parafuso, ao retirar uma peça, você rompe o lacre ou desfaz a organização pré-definida nesse mapeamento da estrutura mecânica ou da estrutura elétrica do carro. Então a sua intenção era das melhores, no entanto, você foi ingênuo de achar que o simples fato de meter a mão não provocou nenhuma alteração. E é importante que você entenda que o simples fato de você abrir o capô de um carro e lavar o motor do carro pode promover uma série de alterações. Então você precisa devolver o carro limpo. É aquela história da limpeza. Que produtos você usou para limpar o motor? Dependendo do produto, ele é corrosivo, ele é abrasivo, vai danificar as mangueiras, vai danificar conexões elétricas e plásticas e assim por diante. Então, antes de insistir nessa proposta custo-benefício e partirmos para aquele pressuposto da ideia de que eu vou trocar o meu carro, eu preciso analisar alguns pontos que ainda são... não amadureceram, mas com certeza vão amadurecer. Eu vou fechar essa fala com as considerações finais aqui, pensando nos seguintes pontos. Possíveis propostas de substituição entre um perfil de proprietário comprador e futuro assinante. Se isso não existe, vai existir. Nós estamos numa sociedade, numa situação calamitosa, caminhando dentro de uma crise, que possivelmente assédios, entre aspas, vão acontecer para pessoas que não estão conseguindo pagar o carro. Você tem um carro e tem 1 ano de uso, 2 anos de uso, por que não fazer uma proposta para que você deixe de ser um cliente que comprou para ser um cliente que assinou, convertendo talvez o seu veículo num veículo assinado. N situações, é uma relação complexa, difícil em alguns pontos para se estabelecer a normatização disso, mas é possível, nada impede, entende? Exemplo, acabei de comprar um carro e quero transformá-lo em assinado, que era o que eu estava falando aí. Isso é algo que se não existe, possivelmente poderá existir. No dia a dia, eu saio com um carro, trajeto de 30 km, eu tenho um compromisso em 1 hora, dei uma pane, seja ela qual for, da mais simples, como exemplo da mangueira lá. Eu posso mexer, eu chamo socorro, eu cancelo o compromisso, melhor ir de Uber, né? Eu devo xingar ou me arrepender? Isso aí é uma questão interessante a se pensar, entende? Porque eu tenho um veículo que eu preciso entender que não é só abrir a mão, o capô e mexer. Possível superaquecimento no mercado de seminovos, porque há uma proposta de que esses veículos serão vendidos e nunca você receberá um seminovo. Talvez daqui a alguns anos possa existir essa situação. Você tem a assinatura de um carro e caso tenha que fazer uma manutenção por uma batida ou qualquer outra coisa, você recebe o carro reserva. O carro reserva é aquele seminovo, é aquele que já foi usado lá. Não tem problema, que é um carro revisado, você usa 1 semana, 2, enfim, apenas ampliando a reflexão de onde isso pode chegar. No futuro, outras modalidades de assinaturas, inclusive com seminovos, talvez para uma categoria de periferia ou que não queira investir muito, possa surgir, não por essas grandes empresas, mas por outras secundárias, como a questão da internet. A internet, ela quando começou a se popularizar, nós tínhamos aquele grupo de elite que fornecia por um valor X que era inalcançável ou inimaginável para algum nível da sociedade. Hoje nós temos internet em toda a periferia, não oferecida necessariamente por essas grandes empresas operadoras, mas nós temos as empresas secundárias que se formaram a partir disso, que trabalham com a prestação de serviço fornecendo sinal de internet. Um exemplo disso foi o serviço que existiu e ainda existe da internet via rádio. No futuro, apesar desse não ser o foco, pois fabricar e desmanchar é bem mais rentoso, todo mundo sabe disso, manutenção em escalas fora do grupo 1 é assumir riscos altos de confiabilidade.
Dentro desse novo paradigma, dentro desse novo pensamento, dessa realidade, manutenção é uma coisa que está relacionada a apenas ao grupo 1. Eu chamo de grupo 1 essa manutenção, que é a manutenção para que se possa manter usual, não uma manutenção estrutural. É mais interessante fazer manutenção do grupo 1 dentro dessa lógica. Se é uma manutenção mais profunda, não vale a pena, melhor é desmanchar. Tenha como exemplo Estados Unidos e outros países do primeiro mundo, em que os carros seminovos não custam praticamente nada comparado ao que a gente tem dentro do pensamento da nossa economia. O ideal é estender uma assinatura por 5 anos, com bônus e redução nas parcelas de mensalidade. Possivelmente, quando essa cultura estiver instaurada, nós teremos situações onde a pessoa vai talvez se manter como assinante com o mesmo carro durante 5 anos, que é a proposta vigente que a gente tem aí de realidade de funcionamento bem de um veículo hoje. Você adquire e é possível que ele funcione por 5 anos sem gerar grandes transtornos para você ou nenhum transtorno, dependendo da situação. Seria interessante pensar, talvez, que alguns queiram optar por essa possibilidade. À medida em que você vai renovando a sua assinatura, você perde algumas garantias, porque o carro, de certa forma, já saiu daquele padrão inicial de 2 anos, mas em compensação você ganha bônus na redução da parcela e assim por diante. Moral da história, daqui a alguns anos nós teremos pessoas com as mesmas situações, usando carros seminovos e pagando por assinatura como se fosse de um carro novo. Isso é um upgrade, um salto na roda que realmente só ganha quem está girando a roda. Eu não sei para quem vai participar, como é que vai ficar essa situação. A gente para por aqui e volta em outro momento ampliando essa discussão porque isso é bacana.